Olá, professor Adão Bittencourt, estou aqui desta feita para fazer uma análise política da nossa situação brasileira, mês de dezembro de 2018, logo após então as eleições de segundo turno, né? Mês e pouquinho aí após a construção que está sendo feita a respeito do governo Jair Bolsonaro. E a ideia não é fazer uma crítica ou uma análise do governo em si, nem da construção, mas fazer uma análise um pouco mais extensa, com a preocupação do que pode acontecer no futuro. O assunto que eu vou abordar são dois assuntos bastante melindrosos, tá? Porque eu vou falar da ideia ou dos fatos que aconteceram, porém vai envolver duas instituições, e aí eu quero deixar muito claro para que eu não cometa nenhum deslize aqui, que a intenção não é atingir a instituição ou as instituições, mas fazer uma análise política dos fatos que já aconteceram, porque eu sou conservador e o conservador ele olha para trás, vê aquilo que aconteceu de correto, mantém, que até aceita algumas mudanças, mas muito pequenas essas mudanças, e enquanto que aquelas que não deram certo a gente tem que abandonar, ou até de repente tentar melhorá-las, tá certo? Dito isso, eu quero falar das instituições, quero nominá-las aqui, que é o Exército Brasileiro e a maçonaria. O Exército Brasileiro ele é reconhecido pelo povo brasileiro, a instituição mais de credibilidade na atualidade no Brasil. Tá? O povo brasileiro acredita muito no Exército, na seriedade, na integridade do Exército e dos militares. E claro que isso é inquestionável. É inquestionável, até porque no nosso regime militar nós vimos aí que todos aqueles que presidiram o Brasil em nada lesaram a pátria e saíram pobres do governo, né? Então não é disso que eu quero falar, não quero falar da lisura do Exército e da sua capacidade propriamente dita, mas daquilo que eles deixaram acontecer, daquilo que eles não cuidaram, tá certo? Na questão da maçonaria, aí mesmo que eu não tenho praticamente base nenhuma para falar da instituição, nem como acontece as coisas, até porque é uma entidade secreta, né? Eu tenho conhecidos, não tenho nenhum amigo muito chegado que seja maçom, tenho pessoas próximas, mas não tão próximas, então não sei como é que funciona a maçonaria, e a ideia do vídeo não é essa também de fazer uma crítica da instituição. Se eu estiver errado em algumas questões e alguém que tem aí maiores informações a respeito, pode deixar nos comentários aí do vídeo, de alguma forma me procurar, tá certo? Tem aí meu Facebook também, Adão Bittencourt, deixa comentário aí no próprio vídeo do canal, e aí a gente vai então melhorar a nossa posição a respeito disso. A única coisa que eu quero comentar é que, segundo informações que está na própria internet, não vou citar fontes, mas você pode procurar aí, diz que uma das formas de iniciação, para você iniciar na maçonaria, entre tantas outras, tá? Uma delas é você negar todo o conhecimento que você tinha e confessando que a partir de agora então tu vai receber a verdadeira luz. Se isso não procede, pode deixar um comentário aí, e é por isso que um pastor famoso aí, ele responde essa questão dizendo o seguinte, que um cristão não pode ser maçom, mas um maçom pode ser cristão. Por quê? Porque o cristão ele não pode negar aquilo que ele já conhece, no caso Cristo, para começar uma iniciação. Se ele já é maçom, ele já fez lá a negação, agora então ele se converte a Cristo. Então tem esse conceito dentro do mundo evangélico, do mundo protestante. Tá? No Brasil isso
ele dá a ideia de que pessoas pensam assim. Não estou dizendo também que ele pensa assim, mas ele fala, tá aí no seu vídeo, tá? Então, dito isso, eu quero me reportar ao fato que na Proclamação da República, 1889, dia 15 de novembro, para que acontecesse a Proclamação da República, teve quem deu o golpe no Império foi justamente as instituições que encabeçaram o golpe foi o Exército e também parte da maçonaria. Não estou dizendo que foi a instituição, mas principalmente muitos maçons e parte da maçonaria que arquitetaram então o golpe no Império e fundaram a República. E então, mediante a isso, eu concluo o seguinte, que tudo que nós passamos no Brasil, chegando a era Vargas, chegando aí a década de 60, quando então o João Goulart assume o poder como socialista, aí a necessidade de um regime militar ou de uma intervenção militar inicial, lógico, não haveria necessidade do regime, mas a intervenção sim. E o que acontece? Aí entra mais o exército, propriamente dito, que é a maçonaria, ainda que eu não tenho muita informação até onde a maçonaria teve influência no regime militar, mas informações que eu tenho que mais de 50% os militares de grande patentes, eles são maçons, tá? Então, tanto é verdade isso, que eu também não tenho como provar, não tenho a prova aqui, documental, mas se procurarmos aí também na internet, vamos ver que parece-me que o general Mourão, que é o vice-presidente da República, é maçom. Tá? Então não estou questionando que a pessoa só porque é maçom é uma pessoa ruim, ou que ela é uma pessoa de má índole, nada disso, né? Eu só estou tentando fazer uma análise do que aconteceu, tá? Nos fatos que aconteceram. Que o Exército fez um bom trabalho, isso também é inquestionável, na intervenção militar, porém teve um problema, é que o Exército não se preocupou com a revolução cultural. Que o Brasil chegou aonde chegou, a corrupção, tudo tem um viés cultural, tá? Um viés gramsciano, aonde traz a ideia de transformar a cultura do Ocidente, no caso o Brasil também, país ocidental, para que viesse a ser implantado então o socialismo no Brasil. E eles fizeram isso debaixo do nariz dos militares, debaixo dos olhos eles não conseguiram enxergar. Então eu tenho essa preocupação, por quê? Porque o Exército ele é ordem, ou essa ideia do positivismo, tá? Da questão praticamente natural, apenas natural, esquece o transcendente, e aí é o perigo, onde eu como conservador e cristão protestante, não necessariamente precisa ser protestante, mas só estou me identificando, como cristão conservador, eu me preocupo primeiro com a questão transcendente, porque toda moral ela é transcendente, e a nossa pátria, a nossa nação, ela foi fundada, todo o Ocidente organizado, toda a instituição ocidental organizada, ela foi fundada em cima de 3 pilares, que é o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. E então, como cristão, a gente precisa se preocupar com essas questões morais. E, quando eu estou falando das questões morais, as questões básicas, a questão da família, e nisso o Exército pecou gravemente. Por quê? Porque o Exército se preocupou apenas com a questão da guerrilha, tá? E essas questões deixou que o socialismo tomasse conta das escolas, da mídia, da arte, da literatura, enfim, tá? Do esporte.
Então, qual é a preocupação agora? É claro que o nosso presidente da República ele é militar, mas ele é cristão. E essa é a nossa vantagem, certo? Ele é contra a ideologia de gênero, ele é contra o aborto, a favor da família tradicional. Então traz esse viés a favor de Israel como um Estado autêntico, verdadeiro, tá? Reconhece Israel, capital Jerusalém. E aí então a preocupação é pelo outro lado. Se o seu vice é um maçom e ele tem e é um general, né? Qual viés que ele tem? Positivista ou cristão conservador? Então a análise, e não é só isso, tá? Não é só isso, é porque nós vamos ter aí eleições em 2020 agora e vamos eleger prefeitos, tá? E aí muita gente pode enganar-se nessa questão, pensando que vai estar votando num militar para ajudar o Bolsonaro, e de repente esse militar ele é um maçom que tem um viés positivista e não vai estar preocupado com a educação, com as escolas, dentro de uma questão moral judaico-cristã, tá? Familiar, a mídia municipal e a cultura municipal, a arte municipal, os esportes, e está preocupado só com a economia. Eu costumo dizer que a maior bênção do Brasil, foi a corrupção do PT, tá? Ou dos políticos, que não foi só o PT, e vai vir muita gente aí, mas a corrupção foi a maior bênção para o povo brasileiro, que nós temos uma tendência gravíssima de primeiro se preocupar com a economia, com o dinheiro. E só o povo acordou porque doeu no bolso, enquanto eles estavam destruindo a nossa cultura, nossas crianças, as nossas escolas, igrejas, destruíram a arte, a literatura, o esporte, eles acabaram com o Brasil, nós não estávamos enxergando. Mas quando deu no bolso, aí enxergamos. Então temos tomar muito cuidado nas próximas eleições, inclusive os liberais, e aí eu tomo cuidado apenas para citar que ele não vou dizer que ele é liberal no total, porque eu não conheço, nunca conversei, nunca vi um vídeo dele, mas só como exemplo, que ele é um pouco mais liberal que o pai, que é o Eduardo Bolsonaro. Ele é um pouco mais liberal que o Jair, no sentido político, mais liberal no sentido político. E aí que também os liberais vão vir forte aí para 2020 e a gente tem que tomar esse devido cuidado. Então, como conservador, eu estou aqui para fazer essa análise e trazer para você um conselho. Para 2020, cuide muito bem quem você vai eleger para prefeito e para vereador, porque nós temos que eleger conservadores, não positivistas e nem liberais, tá certo? Ele é um militar conservador? Tudo bem, vota nele. Ele é cristão? Vota nele, tá? Agora, se ele não é cristão, toma cuidado, porque nós podemos voltar, porque a esquerda ela não vai desistir. A esquerda ela é incansável. Isto é uma luta eterna. Uma luta eterna dos conservadores contra os socialistas. O socialismo eu comparo como o pecado, certo? O pecado você não consegue extingui-lo, apenas subjugá-lo. Um abraço, até a próxima. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.